Fala pessoal, tudo bem? Quero ler com você o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Queridos, olha só que interessante. Uma dos pontos que chamam a atenção nesses versículos que nós lemos aqui do livro de Hebreus, ele diz assim: não endureçais o vosso coração. Quando ouvires a voz do Espírito Santo. Queridos, em muitos momentos o Espírito Santo ele tem falado conosco, ele tem chamado nossa atenção, ele tem nos alertado, ele tem nos discipulado, né? Tem nos ensinado todas as coisas, mas é comum as pessoas endurecerem o coração, permitir que o coração se torne incrédulo, de tal maneira a afastá-lo da presença do Pai, afastá-lo do propósito do Pai. Você vê que no versículo 10 ele diz assim: por isso eu me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, quando nós permitimos que o coração ele seja endurecido, isso provavelmente nos levará à morte em relação ao propósito de Deus em nossas vidas. O versículo 11 ele diz assim: não entrarão no meu descanso. Então, queridos, nós vemos o propósito de Deus aqui e vemos que pessoas de coração endurecido, eles se desviam do propósito do Senhor, eles fogem da vontade de Deus. Então é necessário que nós estejamos atentos a voz do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar conforme a vontade, conforme os desejos, os sonhos do nosso Senhor para as nossas vidas, né? Versículo 12 diz assim: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração incrédulo, coração de incredulidade, ele diz, que vos afaste do Deus vivo. Aí ele dá um alerta, ele deixa para nós algo que possa nos ajudar a estar vivendo o desejo de Deus, né? Ele diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Então, todos os dias precisamos olhar, precisamos prestar atenção e fazer uma avaliação se o nosso coração ele está sensível a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Então ele diz assim, e ele coloca durante o tempo que se chama hoje. Então não é para fazer isso amanhã, não é para fazer isso quando der, quando eu sentir. Queridos, não é uma questão de sentir, é uma questão de fazer. Então é para fazer hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele endurece o coração das pessoas. O pecado, ele nos afasta do propósito de Deus. O pecado mata os sonhos de Deus em nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar alertas e permanecer nesse relacionamento, né? Permanecer perseverantes nesse relacionamento com o Senhor. Então vigiem, tá? Guarde o teu coração, guarde os teus olhos, os teus ouvidos, a tua mente, para que você não seja enganado, para que você não seja testado de uma forma a se desviar dos propósitos de Deus na sua vida, tá bom? Então, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.